Fundamentos da governança no setor público. Introdução aos conceitos de governança. Olá, eu sou o professor Bernardo Villanueva e nesta aula vamos iniciar a compreensão dos conceitos de governança. O conceito de governança é bem amplo e pode ser interpretado de diferentes maneiras quando falamos sobre os mecanismos de gerenciamento, controle e direção de organizações, tanto públicas quanto privadas. Neste material, vamos focar na governança no setor público, que tem como principal papel zelar pelos recursos públicos e garantir que os gastos sejam realizados de forma eficiente, transparente e responsável. Para começar, vamos explorar algumas definições conhecidas sobre governança pública. Kaufman, Cray e Mastruzzi, em nome do Banco Mundial, definem governança como o conjunto de tradições e instituições pelas quais a autoridade é exercida em um país. Isso envolve o processo de escolha, supervisão e substituição de governos, a capacidade de desenvolver e implementar políticas sólidas e o respeito dos cidadãos e do Estado pelas instituições que regulam as interações econômicas e sociais. Matias Pereira também traz uma definição interessante. Ele descreve a governança pública como a capacidade de formular e implementar políticas públicas eficazes, com participação cidadã, transparência nas ações governamentais e prestação de contas. Apesar das variações entre as definições, todas convergem para um ponto central: o foco no processo decisório e no respeito aos interesses da sociedade e do cidadão. Ao discutir governança pública, nós precisamos falar de um conceito importante, que é o problema da agência. Esse problema se refere às dificuldades e aos conflitos que surgem quando uma separação entre quem toma as decisões e quem é impactado por essas decisões ou tem interesse no resultado. No setor público, os agentes são os políticos eleitos, os burocratas ou os gestores públicos, enquanto os principais são os cidadãos ou eleitores. O problema da agência pode gerar ineficiências, corrupção ou má gestão e ocorre devido a alguns fatores. Primeiro, a assimetria de informação, que acontece quando os agentes têm mais informações sobre as ações e decisões do que os principais. Depois, temos o risco moral, que é quando os agentes podem tomar decisões que beneficiem a eles mesmos, em vez de beneficiar os principais. E além disso, existe a seleção adversa, que ocorre quando pessoas não tão qualificadas acabam sendo escolhidas para representar os interesses dos principais. Outro ponto importante é a dificuldade de monitoramento e fiscalização. Isso acontece quando os principais, que somos nós, os cidadãos, encontram barreiras para monitorar e avaliar as ações dos agentes, por limitações técnicas ou por falta de recursos. Além disso, muitas vezes os incentivos não estão alinhados, ou seja, os objetivos dos principais e dos agentes não coincidem. Por exemplo, quando os políticos se preocupam mais com a reeleição do que com a implementação de políticas públicas eficazes. Esses desafios mostram como a governança pública é complexa e como precisamos de mecanismos eficientes para mitigar esses problemas da agência. É importante lembrar que o termo governança é amplamente utilizado na administração pública em uma variedade de contextos e muitas vezes ele é visto como uma solução quase mágica para resolver problemas de gestão e garantir o sucesso de políticas governamentais. Então precisamos ter cuidado para não aplicar o conceito de maneira excessivamente ampla ou abstrata. Se formos idealistas demais, podemos acabar criando expectativas que são inalcançáveis. É comum pensar que, ao implementar práticas de governança, problemas estruturais complexos como a corrupção, por exemplo, serão resolvidos. Mas isso desconsidera os diversos aspectos institucionais, políticos e econômicos que influenciam diretamente essas questões. Ou seja, a governança é uma ferramenta valiosa, mas ela não funciona de forma isolada e tampouco é a resposta única e definitiva para todos os desafios da administração pública. Agora, vamos falar de algo que pode gerar certa confusão, os conceitos de governança e governabilidade. A governança se refere aos mecanismos de gestão e controle. Já a governabilidade está relacionada à capacidade política de governar e à legitimidade do poder. A falta de governabilidade pode derrubar um governo por falta de apoio político, enquanto a falta de governança pode causar problemas administrativos e financeiros, mas nem sempre derruba um governo. Na prática, um exemplo que ilustra bem essa diferença é o caso da ex-presidente Dilma Rousseff.
Durante o governo dela, a Controladoria Geral da União, a CGU, era reconhecida por implementar práticas de boa governança, mas, apesar disso, Dilma enfrentou uma grave crise de governabilidade, que culminou no seu impeachment em 2016. Ela perdeu o apoio político necessário para governar tanto no Congresso quanto na sociedade, devido a fatores como a Operação Lava Jato e escândalos de corrupção. Ou seja, mesmo com boas práticas de governança, a falta de apoio político resultou no impeachment. Voltando à governança, vamos falar sobre algumas das principais características da governança pública. Ela envolve a probidade, ou seja, a integridade e honestidade na condução das atividades governamentais, a transparência, que é garantir que as informações sobre decisões públicas estejam acessíveis à sociedade, e a responsabilização, onde agentes públicos prestam contas de suas ações. Também temos a participação social, que é o envolvimento dos cidadãos nos processos decisórios, a equidade, que garante acesso igualitário a oportunidades e recursos, e a sustentabilidade, que busca assegurar que o uso dos recursos hoje não comprometa as gerações futuras. Por fim, a eficácia e a eficiência, que garantem que os recursos públicos sejam utilizados da melhor maneira possível para atingir os objetivos estabelecidos. Evolução histórica da governança. Agora que falamos das características, vamos voltar um pouco no tempo e entender a evolução da governança pública. O conceito de governança ganhou mais destaque nos últimos anos, mas ele não é novo. Na antiguidade, a governança era autoritária e centralizada, sem participação dos cidadãos. Com o tempo e o fortalecimento das democracias, a governança passou a ser mais participativa e transparente. A governança pública no Brasil. No Brasil, a governança pública também passou por várias transformações. Durante o período colonial, a administração era centralizada e voltada para os interesses de Portugal. Com a independência, tivemos a monarquia e depois a Primeira República, marcada pelo clientelismo e pela influência das oligarquias. Na era Vargas, o Brasil iniciou um processo de modernização do Estado, criando instituições como o DASP. Já na ditadura militar, houve uma centralização administrativa, mas com restrições a liberdades políticas e civis. Mais recentemente, a governança pública no Brasil se consolidou, com marcos importantes como a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, que impôs limites aos gastos públicos e aumentou a transparência na administração, e a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, que impactou profundamente a governança pública e levou a reformas no sistema político e administrativo para combater a corrupção de modo mais eficaz. Além disso, em 2017, foi implementado o Decreto 9.203, que estabeleceu a política de governança no âmbito da administração pública federal, estabelecendo a governança como conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle utilizados para avaliar, direcionar e supervisionar a gestão para conduzir políticas públicas e oferecer serviços que atendam aos interesses da sociedade. O Tribunal de Contas da União, em 2020, também contribuiu para o fortalecimento da governança pública, apresentando um referencial de práticas relacionadas aos mecanismos de governança, os quais estão demonstrados na figura que vemos na tela. Esse modelo demonstra os mecanismos de liderança e suas respectivas práticas. Acompanhe os detalhes. Bom, nós temos no eixo dos mecanismos a liderança, a estratégia e o controle. São práticas de liderança, o modelo de governança, a integridade e promover a liderança. De estratégia são práticas gerir riscos, criar a estratégia, a gestão estratégica e o monitoramento. E, por fim, são práticas de controle, a transparência, a responsabilização, a gestão estratégica, avaliar a satisfação e, por fim, avaliar a auditoria interna. Podemos afirmar que, apesar dos avanços, a governança pública no Brasil ainda enfrenta desafios, como a burocracia, a corrupção e a necessidade de aumentar a eficiência. Mas, com a continuidade das reformas, é possível melhorar a gestão pública e promover o desenvolvimento do país. Por fim, com as transformações trazidas pelas tecnologias da informação e a pressão da sociedade por mais transparência e participação, a governança pública se tornou mais complexa e exigente. Hoje, a colaboração entre governos, setor privado e sociedade civil é essencial para lidar com os desafios globais, como as mudanças climáticas, a corrupção e os direitos humanos. A seguir, discutiremos dois exemplos que ilustram esse cenário complexo.
O primeiro é a repercussão internacional das queimadas na Amazônia, ocorridas em 2019. Neste caso, protestos internacionais surgiram em resposta à destruição da floresta, com ONGs, ativistas e governos estrangeiros criticando as políticas brasileiras de gestão dos recursos naturais. Essas críticas destacaram a necessidade de maior transparência e responsabilidade na administração ambiental do Brasil, levando a danos reputacionais e a consequências práticas, como a suspensão temporária de doações ao Fundo Amazônia, financiado principalmente por Noruega e Alemanha. O segundo exemplo ilustra o benefício de se adotar boas práticas de governança. A Estônia, um antigo país da União Soviética, se tornou um modelo global de governança digital. Desde o início dos anos 2000, eles investiram em tecnologia da informação para criar um sistema de e-governança, que oferece serviços públicos online, como votações eletrônicas e registros administrativos, o que aumentou muito a eficiência, transparência e acessibilidade dos serviços públicos, colocando a Estônia como referência mundial em inovação governamental. Acesse o QR Code na sua tela e assista ao vídeo Como a Estônia se tornou o país mais digital do mundo, do canal Gerência Econômica. Podemos concluir que a governança é essencial para o funcionamento eficaz e justo do setor público. Então é fundamental que os governos continuem a desenvolver e implementar práticas de governança eficazes para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das sociedades. Ótimos estudos a todos!